Escondido entre os relevos de Ruanda, um leopardo de cor preta ficou conhecido como sendo o verdadeiro rei das montanhas. Apesar de ser bem menor e possuir uma força inferior a um gorila, esse leopardo conseguiu desempenhar uma série de ataques fatais ao maior primata do mundo moderno. Essa não é a única história sobre leopardos abatendo gorilas, mas 2 casos foram registrados e um deles em um ambiente supostamente controlado. Esse é o Ordinário Selvagem e hoje você irá conhecer a história de um leopardo matador de gorilas. Não subestime esse felino e saiba qual é a sua verdadeira força. Então, já clica logo no botão do like para ajudar nosso trabalho e se ainda não é inscrito por aqui, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! 1959, Ruanda, África. Os belíssimos relevos de Ruanda abrigam animais exuberantes e fortes, entre eles estão os gorilas. Em 1959, George Scholar era apenas um jovem biólogo de 26 anos que tinha acabado de chegar à África em uma de suas primeiras viagens para estudos. Dessa vez, Scholar estaria estudando os gorilas das montanhas. Nas florestas tropicais da África, o predador de ápice é o leopardo. Apesar de gorilas compartilharem o mesmo habitat, eles tendem a ser mais amistosos. A carne está presente na dieta de um gorila, mas somente como proteína de insetos. Então, o maior primata, apesar da sua força, não é um predador. Já os leopardos têm a sua alimentação 100% baseada em carne. E como nas montanhas os leões não estão presentes, são os leopardos quem devemos temer. Nos primeiros dias de pesquisa de Scholar, ele e sua equipe observaram que leopardos e gorilas não ficavam por muito tempo na mesma região. Geralmente, os leopardos não enfrentavam os grandes e fortes primatas, ainda mais quando eles estavam em grupos. Porém, se estivessem com muita fome, miravam em integrantes do bando menores, como filhotes ou jovens fêmeas, mas mesmo assim, só se atreviam a atacar um gorila caso ele estivesse sozinho. A conclusão é que gorilas poderiam encarar leopardos como inimigos em potencial, e se algum chegasse perto demais, poderia experimentar a força de um dorso prateado, por exemplo. Porém, toda regra tem sua exceção, e não seria diferente na selva africana, pois um leopardo estava à espreita, aficionado por abater uma presa tão grande quanto um gorila macho, líder do bando. Era um leopardo de cor preta, com uma mutação genética chamada de melanismo. Ele foi visto observando cada movimento do bando de gorilas algumas vezes. Em determinado momento, o líder do bando de gorilas percebeu a presença do felino. Ele emitiu gritos e se juntou com seu bando em uma forte formação que quebraria o leopardo caso ele resolvesse encarar. O felino foi embora. 2 dias depois, no período noturno, o leopardo esperou que o dorso prateado adormecesse em seu ninho no alto da colina. Gorilas não enxergam bem à noite, mas felinos sim, e disso o leopardo sabia. Em meio à escuridão, o leopardo atacou o gorila de surpresa bem em seu pescoço. Com o susto do ataque, o gorila caiu da colina, levando o leopardo consigo. No dia seguinte, o enorme primata foi encontrado sem vida, com marcas de garras e mordidas, com sua parte inferior da barriga aberta. Com a queda e baixa visão devido à noite, o leopardo saiu vitorioso, abatendo seu primeiro grande primata. E ele não parou. O bando de gorilas elegeu um novo líder e mudou de território por medo de outro ataque. Durante a viagem de procura por um outro local, o bando parou para se alimentar. Eles estavam dispersos e longe uns dos outros. A oportunidade perfeita para um leopardo faminto. Dessa vez ele atacou uma jovem fêmea, bem à luz do dia, diretamente na parte de trás da nuca, o que ocasionou uma profunda lesão. O abate era certo, só questão de tempo.
Porém, com os gritos da fêmea de gorila, o novo líder se aproximou, espantando o leopardo, mas era tarde demais e a gorila tinha sangrado até o seu fim. O bando saiu rapidamente dali e o leopardo retornou para degustar o seu jantar. Os biólogos pararam de acompanhar a viagem dos gorilas e não se sabe se o leopardo negro continuou atacando os primatas. Porém, no final daquele mesmo ano, outro relato de um leopardo negro perseguindo um grupo de gorilas veio à tona. Mas neste caso, o leopardo abandonou a perseguição ao presenciar o líder do bando de gorilas abatendo outro leopardo que se aproximou. No entanto, duas outras histórias parecidas foram registradas. De acordo com o site Bear Gorilla, Walter Baumgarten, que é um dos pesquisadores do Parque Nacional de Virunga, no Congo, encontrou restos mortais de gorilas que foram visivelmente atacados por um felino. E o único felino presente no local são os leopardos. O pesquisador relatou que se surpreendeu, pois o bando de gorilas que ele estava monitorando estava saudável e não possuía nenhum integrante idoso ou doente, pois geralmente leopardos atacam gorilas doentes ou muito idosos, aproveitando da vulnerabilidade daquele primata, o que não era o caso dos gorilas moradores daquela área. Quando encontrou o bando de gorilas alguns dias depois, percebeu que uma das fêmeas e o gorila macho, que provavelmente iria herdar a liderança, não estavam mais no bando. Concluiu-se, portanto, que foram eles as vítimas. Outro caso remonta a uma apresentação de animais em 1949 nos Estados Unidos, mais precisamente em Liberty Lake. Nessa época, alguns zoológicos faziam shows envolvendo animais. O site Virginia Chronicle Digital Newspaper Archive republica notícias de jornais impressos. E de acordo com as informações, durante uma das apresentações, um leopardo asiático de cor preta fugiu do seu recinto e pulou no local que o gorila estava. Era um gorila macho e adulto, e eles lutaram por quase 2 horas. Cerca de 400 pessoas viram a cena e nada podiam fazer, pois não tinham tranquilizantes de animais no local. O gorila tentava fugir das investidas do leopardo e ao final da batalha, o felino cortou profundamente um dos braços do gorila e depois o arrancou, levando o primata a óbito. Por mais poderoso que um gorila seja, é importante lembrar que ele não é um predador e felinos são projetados para caçar e executar a qualquer custo. Como vimos no início do vídeo, geralmente gorilas e leopardos não interferem no território um do outro. Porém, quando o embate chega, parece que o leopardo consegue trabalhar muito bem as fraquezas do seu oponente. Comente aqui o que você achou e se sabe alguma outra história, nos relate aqui embaixo e não saia do vídeo sem deixar o seu like e se inscrever caso ainda não seja inscrito. Se não nos segue em nossas redes sociais, essa é a hora de seguir, @ordinário.selvagem lá no Instagram e estamos também nas demais plataformas. Obrigado por assistir, fui!